Muito bom dia, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando o programa Mergulhados na Presença. Obrigado por sua audiência. Quero começar o programa proclamando sobre a sua vida o ano da santidade, da frutificação e das maravilhas de Deus sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Nós estamos começando mais um programa nessa série de retrospectivas, não é? Programa do sábado passado, nós tivemos aí os melhores momentos do ano de 2013, momentos em que fomos profundamente marcados pelo Senhor e vale a pena reviver estes momentos. A Bíblia diz assim: nós devemos trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança, tudo aquilo que nos edifica, que nos alegra, que nos fortalece, que aumenta a nossa fé, deve ser trazido à nossa memória, deve ser trazido aos nossos olhos, deve ser trazido ao nosso coração. E aí nós estamos aproveitando dentro desse mês de janeiro, numa série de 4 programas, fazendo as retrospectivas do ano de 2013. Fizemos uma seleção de matérias, de mensagens e de tudo aquilo que Deus realizou no ano das novidades. 2013 foi o ano das novidades de Deus. E de fato, todos nós em Sião, e eu quero acreditar que você também, todos nós fomos tocados de alguma maneira pelas novidades de Deus. As novidades de Deus nos tocaram com coisas boas, lindas e maravilhosas, com as quais Deus nos surpreendeu. Mas as novidades de Deus trouxeram luta também, trouxeram tribulação, porque às vezes Deus tem que nos empurrar para fora do nosso barco. O barco o qual nós temos utilizado para trazer segurança para a nossa vida, onde nós temos colocado a nossa confiança. E Deus quer que sejamos totalmente dependentes dEle, que estejamos confiados totalmente nele. Por isso muitas vezes é necessário Deus nos empurrar para fora do barco, né? Mas nessa retrospectiva nós estamos vivenciando momentos lindos, marcantes do ano de 2013. A gente quer trazer isso de volta ao teu coração, à tua memória, para que você seja tremendamente edificado. Mas também nós tivemos uma proposta, como fizemos no sábado passado, de darmos algumas dicas deste período de férias. E dissemos que além dos cuidados com o transporte, com o carro que vamos utilizar para as viagens que acontecem agora no período de férias, nós deveríamos também nos voltar muito para a oração, orarmos sempre, antes da viagem, durante a viagem, depois da viagem, sempre quebrando os laços, as armadilhas, abençoando inclusive os motoristas, porque nós estivemos cruzando durante a viagem, abençoarmos as cidades e todo o trajeto está regado por oração, porque é um período muito perigoso. Todos sabem que o índice de acidente aumenta muito, de uma forma muito trágica, nesse mês de janeiro, mês de fevereiro. Mas você precisa estar coberto de muita oração para que o Senhor te livre do mal e livre a sua família, livre também os seus parentes, porque você vai estar também intercedendo por eles. E no programa de hoje, nós queremos dar uma dica sobre as crianças. Esse é um período de férias e as crianças ficam muito sem ter o que fazer durante um período muito longo em casa e procurando sempre uma alternativa. Os pais muitas vezes por não saberem o que fazer, às vezes tem como opção levar as crianças a lerem alguns livros, outras vezes ir para casa de parente, para casa de amigo, para casa de vizinho e alguns cuidados precisam ser tomados. Por exemplo, o que é que os teus filhos estão lendo nesse período de férias? Se você tem filhos daquele tipo que gosta de ler, e está buscando comprar livros agora para aproveitar este período de folga, mas você tem que fiscalizar todos os livros que estão sendo lidos pelo seu filho. Existe uma estratégia muito grande da parte de Satanás, querendo introduzir alguns conceitos, alguns valores do império das trevas na vida dos nossos filhos, através da leitura. É bom que eles se voltem para a leitura bíblica, mas também eles podem ter opção de outros livros, né? E você precisa estar muito atento a isso, porque está sendo divulgado a leitura, está sendo estimulada a leitura de livros aí que são totalmente danosos à vida espiritual dos nossos filhos. Quero alertar os pais para que tenham muito cuidado. Outro cuidado que precisamos ter é também para os lugares onde nós estamos permitindo que os nossos filhos estejam. Muitas vezes nós mandamos para a casa de alguém em quem nós confiamos,
mas nós não sabemos nunca as pessoas que estarão visitando, passando alguns dias também naquele mesmo lugar onde os nossos filhos vão estar. Esse é um período que acontece muito abuso contra os nossos filhos, por estarem na casa de certas pessoas, não é? Sendo eles às vezes amigos ou não, parentes às vezes, algo que não foi previsto, mas que precisa ser avaliado direitinho para que você não tenha um grande prejuízo na vida dos seus filhos. Nesse período também de férias acontecem muitos acidentes domésticos. As crianças inventam de fazer algumas coisas na cozinha, elas não têm experiência, não têm habilidade e muitas vezes se ferem com acidentes dentro da cozinha, acidentes em outros ambientes da casa. Então, tome este cuidado para que seja um período de descanso, de férias, onde você vai se renovar, ter o descanso merecido, mas sem nenhuma coisa que vá prejudicar a sua vida e a sua família e a vida dos seus filhos. Fica aí essa dica desse período de férias para abençoar a sua vida, tá bom? Nós estamos anunciando agora dentro do mês de janeiro, aproveitando todo o mês de janeiro para divulgar bastante, mais um grande congresso da juventude, Sião, que vai acontecer em Vitória da Conquista no finalzinho de fevereiro, nesse período do feriado de carnaval. E nós estamos trazendo o Tom Caff e Ricardo Robortella. Ricardo Robortella vem com toda a banda, o Tom Caff vem com alguns componentes da sua banda, para que a gente tenha um grande congresso de avivamento, de impacto na vida da juventude, agora no finalzinho de fevereiro, acontecendo no ginásio da Igreja Batista Nova Sião. Eu quero que você vá se preparando, você que está em outra cidade, preparando a sua viagem para estar conosco nesse grande congresso da juventude, um congresso regional, com a presença de Ricardo Robortella e banda, e também o Tom Caff. Tom Caff hoje é uma pessoa muito conhecida entre a juventude, uma referência, um homem de Deus, tem sido muito usado pelo Senhor e vão estar conosco, tanto o Tom Caff quanto o Ricardo Robortella. E esse congresso, olha, vai ser um congresso imperdível, não é só para jovens, é isso que eu quero enfatizar, não é um congresso exclusivo para jovens. Existem casais jovens, existem adultos, pessoas da terceira idade que no seu coração, no seu espírito são pessoas jovens. E um congresso como esse é um congresso para trazer uma grande edificação. São duas personalidades que conhecidas no Brasil e fora do Brasil, que estarão sendo trazidas em Vitória da Conquista para que seja um grande congresso para toda a nossa região. Vitória da Conquista e toda a região vai ser abençoada com mais um congresso da Juventude Sião. Então, no finalzinho de fevereiro, feriado de carnaval, 3 dias de congresso, ligue aí para o telefone que está no seu vídeo, pegue todas as informações e vamos mergulhar nesse congresso que vai ser algo marcante para a sua vida, logo aí no início de 2014, né? Segundo mês de 2014, já um congressaço desse daí para fortalecer sua vida espiritual, tremendo, louvado seja Deus, é imperdível, hein? E outra grande programação já no mês seguinte, no final de março, é o lançamento do livro Mergulhados na Presença. O Senhor tem nos dado um direcionamento profético para o livro Mergulhados na Presença, que acabou se transformando num projeto de 21 dias para mudar sua vida para sempre, 21 dias para estimular você a ter mergulhos na presença do Senhor. Esse livro, Mergulhados na Presença, acabou se tornando também um guia para que você seja orientado em como mergulhar na presença, como vencer os obstáculos da presença, dicas que vão te ajudar a como chegar mais rápido nessa intimidade com Deus, enfim. É uma autobiografia, não é? Acabei fazendo uma autobiografia das experiências que o Senhor tem nos dado ao longo de 4 anos. 4 anos a gente praticando a presença, e daí surgiram seminários sobre a presença, o livro sobre a presença, o programa Mergulhados na Presença, o programa de rádio Mergulhados na Presença e tantos outros direcionamentos e revelações que o Senhor tem dado ao longo de 4 anos. Tenho certeza que esse livro vai ser um diferencial, vai ser um divisor de águas na sua vida. E o lançamento vai ser dia 29 de março, em Vitória da Conquista, com a presença, o convidado especial
o pastor Thales Roberto, que já tem presença confirmada, vai estar conosco, vai ser uma festa lindíssima. E eu faço questão da sua presença, você que está em outras cidades, preparar uma caravana, convidar o pessoal da sua igreja. Vai ser um sábado marcante e eu vejo como o coração de Deus já está vibrando com isso, sabendo que através desse livro você vai ser ativado, vai ser estimulado e vai ser orientado como se tornar uma pessoa da presença, tá bom? 29 de março, em Vitória da Conquista, com a presença de Thales Roberto, imperdível. Agora é o momento da campanha da Providência Divina e logo após a oração da campanha, você vai ficar com os melhores momentos. Temos separado mensagens muito abençoadas para a tua vida. Temos separado também, selecionado matérias especiais do ano de 2013 e tudo aquilo que foram as novidades de Deus, né? Então vamos à oração agora da Providência Divina e logo após você fica aí com essa retrospectiva. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te adoramos e bendizemos o teu santo, o teu lindo, o teu poderoso e o teu maravilhoso nome, esse nome que está acima de todos os nomes, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós intercedemos agora por todos aqueles que estão fazendo a campanha, Senhor. São pessoas que estão nutrindo fé no coração e estão voltando os seus olhos para o Senhor. Por isso que a nuvem da tua glória esteja pairando sobre cada pessoa, sobre cada ambiente de trabalho onde tem alguém assistindo o programa, sobre os lares. Meu Deus, quantos lares precisam da tua presença. Que o Senhor reine sobre cada coração, sobre cada casamento, sobre os relacionamentos de família, sobre a vida dos filhos. Haja o governo do Senhor sendo estabelecido. Eu declaro e decreto a tua vitória, o teu agir, o teu mover, Senhor. A tua vontade seja feita na vida de cada pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, aquilo que está sendo colocado diante do Senhor, os anseios de cada coração, os desejos, as necessidades, as lutas, os desafios, cheguem diante do Senhor através dessa súplica e desta intercessão. Muito obrigado, Senhor. Estamos no primeiro mês do ano de 2014, acreditando, Senhor, que todos os meses do ano nós teremos o teu cuidado sobre nós. Por isso, seja o teu nome engrandecido e não falte, Senhor, não faltará o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus, que o Senhor continue estendendo sobre a sua vida toda a provisão divina que você precisa para que você tenha um ano repleto da bênção do Senhor, para que seja um ano de santificação, frutificação e das maravilhas de Deus. Shalom, Deus te abençoe. Lembrando que você pode dar um alôzinho para a gente, se necessitar de uma oração, de alguma informação. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Fique em paz. Shalom. Mergulhados na presença de Deus. Congresso 1000 vezes mais da Juventude Sião. Tema: Vinde e voltemos ao Senhor. De 28 de fevereiro a 2 de março no Ginásio Sião. Participação de Ricardo Robortella e Tom Carfe. Adquira já a sua pulseira na Igreja Sião e Gospel e Cantinho do Cristão. Informações 2101-2656. Congresso 1000 vezes mais. Realização Juventude Sião. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos.
capítulo 17 de 1 Crônicas, a partir do versículo 16. Louvado seja o Senhor para sempre. Deus é bom, o Senhor é conosco, já tem providenciado um caminho para nós passarmos por ele, um caminho de vitória, um caminho de realização, mas também um caminho de frutificação. E eu estava buscando de Deus a palavra para hoje à noite, o que seria o fechamento de tudo isso, né? Que Deus começou a nos dar no domingo pela manhã, e eu louvo a Deus pelo direcionamento que o Senhor tem para nós, como igreja do Senhor Jesus. Versículo 16 diz assim: então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó Senhor Deus? E também, o que é a minha família, para que me trouxesses até este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falastes também sobre o futuro dos meus filhos, da minha família, da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. Amém. Pai, nós louvamos a Ti de todo o nosso coração, como é bom estar na Tua presença, na Tua casa. Temos dito com toda a certeza do nosso coração, que estar na Tua casa é estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, diante da pessoa certa, para que tudo se defina na nossa vida, numa dimensão extraordinária, para que nada consiga nos deter, para que estejamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais, ó Deus, acima de tudo aquilo que nos ameaça, Senhor, acima de todos os ventos que sopram contra a nossa vida, tentando frustrar um plano que não é só nosso, mas acima de tudo é um plano Teu para a vida de cada pessoa. Nós declaramos a Tua misericórdia sobre nós, o Teu favor, a Tua bênção nessa noite, a unção do Espírito do Senhor, o Teu fluir e a Tua soberania neste lugar. Repreendemos o maligno e toda a obra do diabo seja desfeita agora. Nada, Senhor, nada, de forma alguma, Senhor, consiga roubar de nós aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E apesar de nós mesmos, Senhor, venha nos abençoar. Nós Te damos graças e Te louvamos de todo o nosso coração. E todo aquele que recebe, diga amém. Louvado seja o Senhor. Pode se assentar, queridos. Graças a Deus. Olha, amados, quando começamos a trabalhar nesse texto, e por ser algo que tem nos tomado de uma convicção muito forte daquilo que Deus está nos falando nesses 2 dias, né? Está falando com a Igreja Batista Nova Sião, está falando com cada pessoa individualmente, porque Deus é um Deus pessoal, é um Deus que nos trata de uma forma pessoal e individual. Apesar da coletividade de Deus olhar e ver as multidões que o servem em toda a terra, em todo o tempo, Deus tem um tratamento diferenciado, com medidas diferenciadas para cada pessoa em particular. Os olhos do Senhor, dissemos isso no domingo à noite, estão neste momento sobre a vida de cada pessoa individualmente, nas suas particularidades, nas suas carências pessoais, íntimas, do mais profundo do seu ser. Deus te contempla, Deus te avalia, Deus te acompanha, Deus está contigo em todo instante, e Deus tem acompanhado em todos os sentidos, falando a sua vida. Diga aleluia. Falamos também sobre o amor de Deus, que é algo imensurável, não é algo que não se termina, que não se mede. O amor que Deus tem pela sua vida é algo grande demais. Então Deus está interessado em você, Deus está interessado no fruto do teu ventre, no fruto da tua vida, seja o ventre biológico, seja o ventre espiritual, né? Porque você tem um ventre espiritual. Todo mundo tem um útero espiritual, todo mundo, e é onde nós produzimos frutos para Deus, né? As mulheres têm um útero biológico,
mas também tem um útero espiritual. E de você é produzido frutos, de você é gerado uma descendência. Então, você é uma só pessoa que se une a uma outra pessoa, se tornam dois, que se tornam um no mistério de Deus, e que produzem frutos, que desses frutos virão outros. Então, atrás de você, a médio e longo prazo, Deus consegue enxergar uma multidão. E aí, por Deus tem interesse sempre de nos abençoar. Irmãos, sempre Deus teve, Deus tem e Deus terá boas intenções para conosco. Boas intenções para conosco. Jeremias diz assim: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São planos bons e de paz, para vos dar o fim que desejais. Então, assim, existem desejos no nosso coração que estão completamente sendo considerados por Deus. Existem sonhos, almejamos um bocado de coisa, e todas elas estão diante do Senhor. Não tem nada daquilo com que nós sonhamos que não esteja registrado diante de Deus, escrito no livro de Deus. E aqui nesse texto, capítulo 17, mantenha a sua Bíblia aberta, fazendo uma rápida recapitulação, o que para mim é o maior desafio que existe. Nós vimos algumas coisas, eu quero passar por isso rapidamente, nós irmos para a conclusão. Fizemos uma promessa domingo à noite, que iríamos tentar responder a pergunta que Davi fez para Deus: por que eu? Por que a minha família? E como se isso não bastasse, do Senhor ter feito tanto, ter exagerado comigo, ainda o Senhor decidiu por conta própria, eu nem pedi isso, o Senhor ainda fez promessa para os que ainda virão das minhas entranhas, com os meus descendentes. Que coisa linda, Senhor, que coisa extraordinária. O Senhor se comprometeu comigo, não é? Tem feito, vai fazer, e ainda diz que vai fazer também. Quando o Senhor promete, Ele cumpre. Davi tinha toda essa segurança. Se ele estabeleceu um compromisso, pronto, nada nem ninguém pode impedir aquilo com que Deus se comprometeu. Nada nem ninguém, diga aleluia por isso. Então, antes de responder, para aqueles que não puderam estar no final de semana, nós vimos aqui, primeiro, Davi entrou numa crise, porque ele morava num palácio de cedro, e ele havia providenciado, provisoriamente, de improviso, ele providenciou um lugar para a arca do Senhor estar. Então ele decide construir um palácio para Deus, e ele queria confirmação se isso era de Deus. Ele era um rei conectado com Deus, um cara credenciado, um cara de intimidade com Deus, e ainda tinha do lado dele um profeta, também conectado com Deus. Então, sobe no coração dele algo, ele chama o profeta, compartilha com o profeta o projeto de construir uma casa para Deus, e o profeta olha para ele e fala assim: olha, Davi, vá em frente, faça tudo o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Pois Deus disse para Davi: não, você não vai construir esse tal desse palácio luxuoso, grandioso, não vai, mas eu vou permitir que o teu filho faça. Então passamos um pouquinho nisso daqui, de que tanto o profeta quanto o rei se equivocaram, acharam que era de Deus e não era. Era de Deus, mas não era o momento de Deus. Isso aqui é para te ajudar a sair de algumas crises, de você ter se esbarrado em situações semelhantes. Você tinha toda a certeza que aquele relacionamento era de Deus, e no final você viu que não era. Aquela sociedade era de Deus, você viu que não era. E você teve até sinais proféticos, até profetas foram levantados para dizer: vai por esse caminho, e lá na frente você viu que deu tudo errado, e confirmou que não era de Deus. Eu acho que coisas como essa é para fazer com que Deus continue sendo Deus e a gente meros seres humanos. Por mais espiritual, crente e espertalhão, a gente não ganha todas, não acerta todas. Quem compreende isso, diga aleluia. E seguindo em frente, nós vimos também, quando Deus chama Natã, naquela noite, Deus rasgou os céus e decidiu bradar na terra, e chama Natã e fala assim: Natã, diga ao meu servo, o meu servo, olha
como Deus é um Deus de tratamento pessoal e individual. Ele te chama pelo teu nome. Você é conhecido dele. É óbvio que tem diferenciação de um para o outro nesse relacionamento com Deus. Cada um tem um nível de aproximação. Cada um tem um nível de experiência, um nível de intimidade. Mas Deus te conhece pelo seu nome e chamou Davi pelo nome. E ele diz também: diga para o meu servo que em todo esse tempo que o povo teve peregrinando daqui para lá, de lá para cá, e de um canto para o outro, eu estive em tendas com eles, em condições precárias, simples, humildes, mas eu estive lá. Eu estive com vocês o tempo todo. Isso para mim é maravilhoso, irmãos. Isso para mim é maravilhoso. Um Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que desce da eternidade, do seu trono, da sua majestade, da sua grandeza, e vem para estar conosco. Você entra dentro de um carro para ir daqui para Salvador, Ele está ali com você. Você vai para resolver um problema, quando você chega lá, Ele já chegou na sua frente. Você está enfrentando uma situação, você vai daqui para ali, você dorme, apaga, e Deus está velando, vigiando, Ele como um guarda que não dorme, que não desiste, que não se ausenta. Deus é lindo, maravilhoso. É um Deus presente na nossa vida. Enquanto existem questões dentro da sua casa, ali está o Senhor. É muito bom, mas também é de responsabilidade. Sabe por quê? Um Deus presente não é só para te livrar, para te proteger, para te guardar, para te guiar. É para checar você também. É para saber também o que você anda fazendo. Então tem um lado bom, mas tem um lado de responsabilidade. Porque alguém pode pensar assim: eu estou conseguindo passar a perna em todo mundo. Eu escondi isso do meu patrão. Mas você não escondeu de Deus. O patrão não estava lá, mas Deus estava. Quando houve mentira, falcatrua, e Deus registrou tudo. Deus testemunhou. Tem gente que pensa que consegue ir para um lugar escondido, onde ninguém vai saber, e vai para uma relação sexual ilícita. Ninguém descobriu, mas Deus estava ali naquele momento, fotografando a traição, o adultério, e Deus esteve ali. Então, esse negócio de Deus conosco é maravilhoso, mas exige da gente santidade, porque a coisa pode virar contra a gente. A presença dele pode virar contra a gente. Eu costumo dizer que em muitas casas Deus nem vai mais. Por quê? Porque a presença dele não pode compactuar com certas coisas. E em alguns lares acontecem certas coisas que, se a presença dele estiver ali, vai ser invocado o juízo dele. Em alguns lugares Deus... E a gente vê isso aqui no Velho Testamento, Deus dizendo assim: ô Moisés, eu vou retirar minha presença, porque esse povo chegou no limite. Não, passou do limite. Eu vou retirar minha presença, porque senão eu vou ter que fulminar. Então você escolhe, Moisés: ou eu fulmino todo mundo por causa do pecado deles, ou eu largo todo mundo, abandono e tiro a minha presença, por causa do nível da santidade de Deus. Quantos aqui querem a presença de Deus na sua vida, na sua casa, em todos os lugares? Quantos aqui estão dispostos a manter um nível de santidade para honrar essa presença? Faça assim. Então lembre-se sempre disso, amém? Ou uma coisa ou outra. Ok, seguindo aqui rapidamente, aí vem uma expressão onde Deus diz assim: diga ao meu servo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel. Agora a gente olha para um mero mortal, um moço como eu e como você. Olha, irmãos, não tinha diferença. A gente vê de repente esse moço sendo alvo de uma operação soberana na terra,
de um Deus soberano do céu, e que lá na frente, quando esse cara está lá em cima, ele chama o profeta e faça com que ele saiba disso. Olha, você estava lá atrás da malhada, naquele lugar de desconforto, no anonimato, sem honra, sem reconhecimento, sem projeção, esquecido, largado, abandonado, porque até mesmo na hora que o profeta foi na casa do pai de Davi, para entre os filhos de Davi, conforme Deus havia mandado, escolher uma pessoa, ninguém lembrou de chamá-lo para a reunião. Aí, quando Samuel olhou para um deles, Samuel falou assim, esse é o rei, não tem como ser, olha o cara. Eu acho que ele veio assim, Samuel olhou a pinta do cara, e Samuel falou assim, meu Deus, já está diante de Deus o seu rei. Aí Deus joga pesado com Samuel, fala assim, Samuel, os homens avaliam pela aparência, vale quanto pesa. O cara, se tiver vestido com uma roupa de marca, um sapato bonito, onde ele entra, todo mundo bate continência. Se tiver cara de rico, então nem se fala, porque tem uns caras que às vezes é pobre, mas a cara é de rico, velho. E já tem outros casos que o cara é rico, mas a cara é de pobre. Por quê? Porque as pessoas julgam pelo que vê. As pessoas vão pela aparência. E Samuel caiu nessa. Profeta cheio do Espírito, eleito por Deus, um cara usado pelo Senhor. Na hora de escolher o rei de Israel, ele bateu continência para o cara errado. Deus falou assim, ei Samuel, você está fazendo igual todo mundo, hein, velho? Vocês olham pela aparência. Eu não, Samuel. Eu olho o coração. Uau. Amados, aqui está o segredo da parte que nós vamos pregar hoje. Essa aqui é só uma recapitulação. Deus tem misericórdia. Vamos lá. É importante recapitular, já que foi Deus que falou, vamos relembrar. Eu tirei você lá de trás das malhadas, onde você cuidava do rebanho do seu pai, e decidi que você seria soberano, rei, seria poderoso sobre o meu povo, sobre todo mundo você se destacaria. Amados, eu vou lhe dizer algumas coisas. Existem coisas que hoje as pessoas olham e não botam fé nenhuma daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Alguns chamam você de fanático, de exagerado. Alguns te interpretam mal, te criticam, te censuram. E eu quero lhe dizer uma coisa, é assim mesmo. Só o tempo é que vai fazer um bocado de gente ver. Só o tempo. Você não tem ideia, um monte de coisa que deu errado com Davi depois que o cara foi ungido. Veio perseguição, veio críticas, veio mal entendido sobre a pessoa dele, correu risco de morte. Mas lá na frente, o que tinha que ser, foi. O que tinha que acontecer, aconteceu. Na trajetória, pareceu a muita gente que aquilo lá atrás tinha nada a ver, que foi escolha errada. Mas com o tempo, todos viram que Deus estava naquele negócio. Não se atemorize, não duvide, não se enfraqueça, porque este processo é assim com todo mundo. Desde a hora que Deus te dá uma profecia, uma palavra, um chamado, até a concretização disso. Eu fui chamado para o ministério pastoral em 88, 89. Quanta coisa me aconteceu até a coisa se concretizar na minha vida. Eu fui mal visto por um monte de gente, principalmente da minha família. Me chamaram de covarde, me chamaram de um monte de coisa. Mas você se mantenha nas promessas de Deus, porque não tem como dar errado. Não se deixe levar por ventos que tentam tirar você do caminho. Não se perturbe pelo tempo que está demorando. Tem deserto que é longo mesmo. Então fique firme. Posso ouvir amém? Amém, queridos. Então vamos lá. Outra coisa.
Quando Deus decidir a teu respeito sobre tua situação, sobre o estado que você se encontra hoje, quando chegar a sua hora, por aquilo que Deus tem decidido, e quero que você saiba firmemente uma coisa, irmãos, sabe o maior engano na vida das pessoas? Elas acharem que pode alguma coisa por conta própria, elas acharem que são autossuficientes, que não precisa de intervenção divina, que elas sabem o que estão fazendo, que elas têm o controle de tudo, que elas estão na direção correta, de que não tem como dar errado. Elas agem como loucos, eles agem como loucos. Sabe por quê, irmãos? Tudo que se define na nossa vida, ou vem de Deus, ou é engano. A Bíblia diz assim: o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Se ele adquiriu por outra fonte, aquilo vai se transformar numa tragédia na vida dele. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ainda perder a sua alma? O que adianta uma pessoa começar bem, mas terminar muito mal, muito mal, muito... Irmãos, é melhor começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal. É muito melhor. E dentro disso existe um princípio. Você quer saber uma coisa inteligente? Você, na sua trajetória, em termos de futuro, você escolhe sofrer antes ou sofrer depois. O que é sofrer antes? É quando o médico chega para você e fala assim: rapaz, sua saúde não está bem, você vai ter que controlar a sua alimentação, pagar um preço, sofrer, para que você no futuro tenha uma boa saúde. Aí o cara fala: ah, não, vou ficar me privando dos prazeres da carne, dos sabores da carne. E aí ele escolhe não sofrer antes. Só que esse sofrimento que vem depois, ele é imensurável. O que você escolhe sofrer antes, para renunciar, para poder obedecer, para poder fazer as coisas direitas, é um sofrimento programado. Você sabe até onde ele vai, você sabe quanto lhe custa. Mas tem gente que quer viver do jeito que quer viver, curtir, aproveitar, viver uma vida bem livre, solta, fazendo tudo que vem, e deixando para depois sofrer. O que vem depois é pior. Quem está compreendendo esse princípio, diga amém. Ok, e aí Deus fala dos inimigos, Deus fala de providenciar um lugar para o povo, e agora Davi chega para Deus, coloca Deus na parede com uma pergunta, e ele fala assim: quem sou eu, ó Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxesse a esse patamar, para ter feito na minha vida o que o Senhor fez, para ter me conduzido por um caminho tão próspero, tão honroso, tão majestoso, tão glorioso. Por quê? Davi não estava entendendo. E Davi fala assim: espera aqui, deve ter alguma coisa relacionada também à minha família. Não era a família que viria dele, a família de onde ele veio. Ele fala assim: também me fala aí, Deus, quem é a minha família, para eu, como descendente deles, estar herdando tanta glória, tanta provisão. Que projeto tão glorioso o Senhor me incluiu. Por que comigo? E por que a minha família? E ele diz assim: ó Deus, e tem mais. Como não bastasse, como se não bastasse, o Senhor ainda vai muito além comigo. O Senhor acabou de fazer promessas que têm a ver com os meus descendentes. O Senhor já garantiu um lugar maravilhoso, honroso para os meus filhos também. Irmãos, quem é que não quer um negócio desse? Todo mundo quer chegar a algum lugar. Sim ou não, irmãos? Quem é aqui que sonha com algo maravilhoso para você e para a sua família em todas as áreas? Faz assim. Pronto, todo mundo quer vitória. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Quer saber a fórmula de Davi? Davi descobriu o caminho, irmãos. Escute, amados.
eu estou tão cheio de convicção sobre o que eu vou falar, que já vão para 4 anos que eu não falo de outra coisa. Olha, eu peguei aqui uma relação de virtudes de Davi, mas elas não são o principal. Zeloso, um homem de fé, fiel às alianças, está tudo aí nos textos bíblicos. Eu estou com tudo anotado, principalmente dentro do livro de 1ª e 2ª Samuel. Depois você dá uma passada que você vê. Temente a Deus, piedoso, bondoso, quebrantado. Mas para mim, tudo isso é fruto de uma coisa que Davi descobriu. Preste atenção. Chega esse momento agora, Deus fala assim: eu tenho conhecido o coração de Davi. Por isso, Samuel, eu não estou me equivocando com os outros. Os outros não alcançaram um coração como o de Davi. Agora, irmãos, por que não? Vieram da mesma barriga, criaram no mesmo ambiente, tiveram o mesmo tratamento. Qual foi o diferencial da vida de Davi para com seus irmãos? Você só precisa ser o escolhido de Deus. E as coisas, elas têm que obedecer à soberania do que te escolheu para isso, para aquilo, nessa área, nessa outra. E tudo tem que responder favorável à sua vida, não porque você é mais bonitinho, não porque você é mais esforçado, não porque você leu a Bíblia toda, não por nada, simplesmente porque Deus te checou e decidiu te escolher para que a sua vida seja desembaraçada, para que as coisas aconteçam, para que os teus sonhos se realizem. Mas tem mais do que isso. Agora imagina Deus movendo os céus e a terra e se mobilizando para fazer gracinha para os outros. Você acha, irmãos, que Deus ia fazer tudo o que fez só pensando em que Davi sentisse cosquinha de felicidade, de alegria? Ai, fui escolhido entre tantos, estou no palácio, Deus é bom, eu vou falar da bondade dele, porque ele foi bom comigo e eu quero ser bom com ele, nós somos amigos, um assim. Nada disso, irmãos. Deus está focado em coisas muito maiores. A questão é que por algumas razões Davi se enquadrou nas coisas maiores. As menores é fichinha para Deus, elas vêm por acréscimo. Deus sopra, e o marido aparece. Deus sopra, e você começa a enriquecer. Deus sopra, e a saúde é restabelecida. Deus sopra, as portas se abrem. Deus sopra e Deus começa a usar pessoas até de outro país para te encontrar, para te projetar, para te... Irmãos, isso para Deus é só um sopro. Agora, Deus está pensando em coisas maiores. E aqui eu vou te mostrar o segredo. Primeiro, que coisas foram essas que fizeram Davi se encaixar nas coisas maiores? Davi, enquanto estava lá, naquilo que lhe cabia, naquilo que foi dado a ele, ficar lá no campo escondido, devia ser o serviço mais simples dentre os irmãos. Mas só que enquanto ele estava lá, ele entrou em comunhão com Deus. Ele conheceu a Deus e foi conhecido por Deus. Ele desenvolveu, irmãos, gradativamente relacionamento. Diga comigo, relacionamento é tudo para Deus. Sabe por que Deus mandou Jesus morrer por você? Porque o relacionamento entre você e ele estava quebrado, e ele fez de Jesus uma ponte para você voltar a conviver, a relacionar, a estar perto, a conviver. Relacionamento para Deus é tudo. Relacionamento, intimidade, gera propósitos maiores, que depois vão gerar relacionamento, intimidade, que vão gerar propósitos maiores. Aqui está a fórmula. Quando Deus viu por onde Davi decidiu andar, de buscar esse encontro mais próximo, de conhecer, Deus começou a sinalizar algumas coisas diferentes, que não tinha nos outros e tinha nele. Por exemplo,
vinha um leão e abocanhava uma ovelha. Quando Davi vinha, a ovelha na boca do leão. Cara, uma coisa acontecia dentro de Davi, era Deus deixando ele ver que já tinha diferenciais na vida dele, que não tinha na dos outros, em consequência do achego, da aproximação, da intimidade, que era gerada através da adoração. Davi fluía salmos, poesias para Deus, ele pegava a harpa, ele dedilhava, e tudo aquilo em devoção. Ele não sabia que através da adoração geraria intimidade, e que através da intimidade geraria o sobrenatural. Sabe por que as pessoas grudam em certas coisas e não largam, e até mata por aquilo? Porque aquilo ali é o seu Deus. Aqui as pessoas estão apegadas. Às vezes por causa de um amor, de uma paixão sobre a vida de uma outra pessoa, a pessoa passa por cima de pai, de mãe, de valores, e chuta Deus de lado, chuta, só porque está apegado a alguma coisa. Veja como é um drogado dependente de droga, ele não vive sem aquilo, ele se torna totalmente grudado naquilo, grudado. Que ele passou a fazer uso, aquilo interferiu no seu sistema, e daqui a pouco ele se tornou um dependente. Aí vem a Bíblia e fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Beba, toma, busque, mergulhe, se encha mais, faça o que for para você ter mais. Por quê? Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o teu coração. Tá bom, digamos que a gente consiga fazer isso de todo o coração, e daí? É os efeitos que isso vai ter na vida de uma pessoa. Primeiramente nela, dentro dela, corrigindo aquilo que o pecado estragou. O ser humano é cheio de coisa ruim, de tendências. O ser humano é fisgado facilmente pelo mundo, pelo diabo. A sua carne conspira contra Deus, e isso precisa ser corrigido. Por isso Jesus falou assim: olha, quem vier após mim, você vai ter que passar por um processo, porque isso aqui já está comprometido, está estragado, você vai ter que morrer. Se alguém não negar a si mesmo, poxa Deus, o Senhor nos ama ou nos ama? Amo, mas o que está em você está envenenado, está comprometido, é maldito. Vocês não têm ideia o estrago que aconteceu na humanidade por causa da queda de Adão. Agora vem Deus e tem que mudar esse quadro. O homem, você não é confiável, eu não sou confiável. A gente vai muito bem até um ponto, daqui a pouco acaba com o casamento, acaba com a amizade, acaba com a fé em Deus. Nós não somos confiáveis. Aí Deus encontra um cara que fica mergulhado nas águas, mergulhado. Lá ele não sabia, estava lá adorando a Deus, cuidando dos bichinhos, e Deus trabalhando. Chega na hora de escolher, Deus falou assim: não. Eu quero uma pessoa segundo o meu coração. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Aí o que é que Davi faz? A trajetória dele é marcada por sucesso, por bênção, por conquista, por vitórias. Teve falha para mostrar que ele não deixou de ser gente, não deixou de ter fragilidades. Então Deus lida comigo e com você para algo extraordinário. Ainda assim vamos continuar sendo gente, precisando de muita vigilância, mas Deus vai acompanhando o processo da vida desse moço, e ele sempre conectado a uma coisa: a fonte. Ele nunca se distancia, ele assume o trono e fala assim: cadê a arca? Cadê a arca, gente? A arca é tudo, vamos trazer a arca. Chama todo mundo e fala: vocês concordam que a gente vai atrás da arca? Vem a arca para Jerusalém. E ele institui turnos de adoração. Ele queria mostrar um padrão para todos do reino, que tudo estava embasado em relacionamento com o Criador, com o Eterno, com o Todo-Poderoso, com o Senhor da Glória, tudo. Então ele envolve tanta gente na adoração. Era um para tocar instrumento com a sua família, era outro para cuidar do incenso, era outro para cuidar do sacrifício, era outro só para expressar gratidão. Você sabia que tinha um cara contratado na tenda de Davi só para falar assim: eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Tinha outro para cantar. Davi entendia que através da adoração se achega a ele e ele a nós.
Nessa aproximação, o homem vai deixando de ser quem ele é, passa a ser quem Deus quer que ele seja. Aí, o tempo passa e em Amós, Deus brada uma voz profética. Davi já tinha passado, a tenda já não existia mais, da arca, não existia mais adoração. O tempo passa e Deus libera uma voz profética para ficar registrado daquilo que ele faria no futuro. Ele diz assim: um dia, no futuro, eu ainda vou restaurar o tabernáculo, a tenda caída de Davi. Davi havia encontrado tudo, o tesouro, o caminho, a fonte, adoração, adoração. Davi foi o maior adorador que já existiu. Por isso foi levantado como um dos maiores reis de Israel. Com todo aquilo que marcou a história dele de pecado. Mas Davi foi o que foi, ainda é o que é. Porque mesmo depois da sua morte, a sua vida ainda fala, ainda ensina, ainda desafia, ainda é reverenciado. Olha quanto tempo depois, camarada. Olha como esse cara, ele foi algo muito além do natural. Deus o fez assim. Agora, o que acontece? Quando Deus fala assim: eu ainda vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. O plano de Deus para cada pessoa é ter as características de Davi. De ir para a tenda, de ter intimidade, de conhecer o seu Deus. Não só de ser crente. Aí a gente entra num processo de Deus maior. Os adoradores buscam um relacionamento, são transformados e se tornam frutíferos, produtivos, porque na vida de alguém íntimo com Deus não tem como não dar fruto. Alguém se salva, alguém é alcançado por Jesus, pelo ministério. Esse alguém é chamado por Deus para intimidade, para relacionamento. Quando ele entra em intimidade, em relacionamento, ele começa a produzir frutos, que é uma vida transformada e ganhando almas. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Mas esse negócio de ganhar almas para o Senhor e as outras coisas, elas virão por acréscimo, irmão. Deus tem o controle. Quem te promove, quem te faz chegar lá, ou você vai por conta própria, por esforço, competindo, dando uma pernada, porque o povo dá pernada aí fora, hein? Para subir, derruba uns 10, mente, engana, faz um bocado de coisa. Ou se entra nesse esquema, ou você se torna ovelha no meio de lobos. Você está maluco? Ovelha no meio de lobo vai ser tragado. Deus nos chama para sermos ovelhas no meio de lobos. Ele não seria louco de nos chamar para algo que nós não tivéssemos condição. Ele te chamou para você ser diferente e fazer a diferença. Um homem e uma mulher íntimo de Deus, ele é diferente e ele faz a diferença. Vamos ficar em pé. Meu Deus, por que eu? Por que eu, Senhor? Por quê? E como se não bastasse, o Senhor ainda faz promessa para minha descendência. Por quê, Senhor? Ele se tornou diferente. O chamado de Deus para você, homem e mulher que está aqui nessa noite, é para você ser íntimo dele. De você chegar a ter um coração como o coração dele, trabalhado por ele mesmo, através da intimidade. Para isso, requer renúncias, requer decisão, posicionamento. Sabe como uma pessoa consegue chegar lá? Dando o primeiro passo, decidindo por isso. Eu não posso terminar essa mensagem sem te desafiar a sair do lugar onde você está, da posição, do estágio cristão, espiritual que você está, e tomar primeiramente uma decisão. Tudo na vida é uma decisão. Primeira decisão, depois tomar a decisão de ir além. De ir além, irmãos, de ir além, de ir além. De ir além.
de ir além, irmãos, não se conformar mais com esse nível de vida cristã, viver nessa mesmice, 30 anos, não tendo fruto, não tendo nada para contar, não tem história, não tem nada. Deus quer que você tenha uma vida gloriosa, que você tenha testemunho de glória, de bênção, de vitória, as coisas se desembaracem, porque você precisa ser projetado, não só para que você tenha, mas que você sirva de referência, para que as pessoas conheçam Deus através do que Deus fez na tua vida. Tem gente que a vida toda não tem um testemunho de bênção para contar. Você precisa sair do estágio que você está e se achegar a Deus. É uma decisão. Quantos querem decidir por isso nessa noite? Faça assim. Se você quer mudança na sua vida espiritual, esquece um pouquinho, a profissional, a financeira, a material, a sentimental, esquece tudo e fala assim: agora eu vou focar na espiritual, que é a base de tudo. Se quer mudança, levante a sua mão, comece a orar com a mão erguida e ore comigo assim: meu Deus, nessa noite, meu Pai, eu aprendo com o exemplo de Davi, e como Davi, Senhor, eu decido me achegar ao Senhor, me voltar para o Senhor, buscar a Tua face, investir tempo com o Senhor. Eu coloco isso como a meta principal da minha existência, como meu projeto maior. Meu Deus, até que aconteça e a Tua luz brilhe na minha vida, Senhor, e aí então meu coração tenha mudado, minha estrutura tenha mudado, meu ser tenha mudado. Meu Deus, transforma a minha vida. Meu Deus, eu quero me comprometer contigo, para que o Senhor se comprometa comigo e com a minha descendência. Diga isso, diga amém, diga eu quero, diga que assim seja, e dê um forte aplauso ao Senhor. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Atenção para este comunicado. A Evolution Jeans está liquidando todo o estoque de ternos a preço de fábrica para mudança de estação. São ternos masculino, feminino e infantil. Terno microfibra adulto, R$ 139,99. Terno feminino, a partir de R$ 79,99. Terno infantil, apenas R$ 109,99. O que você está esperando? Passe na Evolution Jeans e aproveite. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Congresso 1000 vezes mais da Juventude Sião. Tema: Vinde e voltemos ao Senhor. De 28 de fevereiro a 2 de março no Ginásio Sião. Participação de Ricardo Robortella e Tom Carfe. Adquira já a sua pulseira na Igreja Sião e Gospel e Cantinho do Cristão. Informações 2101-2656. Congresso 1000 vezes mais. Realização Juventude Sião.